Salve meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Eu espero que você esteja estudando bastante, eu espero que você esteja entendendo bem todos esses conceitos que envolvem as grandezas que nós estamos trabalhando. Hoje nós vamos falar de uma grandeza muito importante que é massa, né? Veja que a massa ela está presente no nosso dia a dia em diversas situações, né? Principalmente na questão de comprar um determinado produto, né? A maioria, por exemplo, das verduras que nós compramos ou das frutas que nós compramos, existe um padrão de medida que é a massa. Tanto que quando você vai, né, realmente no supermercado, você tem lá aquele preço que está específico ali, né, da banana, aquele preço do tomate, da cebola, né, ali da batata, é por quilograma. Então tá lá R$ 3,90 para cada quilograma, né? O que acontece muitas vezes, e isso é uma forma até de trabalhar com a situação para facilitar o raciocínio de quem está comprando, quando a gente compra quantidades menores de 1 quilograma, né? Por exemplo, quando nós vamos comprar frios, né, queijo, presunto, mortadela, né, esses frios aí, é muito raro a gente comprar mais ou próximo de 1 quilograma. Né? Uma quantidade tão grande assim, a não ser num evento, alguma necessidade. Então nós compramos em gramas. Então às vezes o preço que está específico ali, ele é por 100 gramas. Então, por exemplo, está lá R$ 1,99 para cada 100 gramas. Para você ter uma noção que se você for comprar 300 gramas de presunto a R$ 1,99, ou seja, quase R$ 2,00 ali 100 gramas, você vai pagar R$ 6,00. Né? É mais fácil de fazer esse cálculo, ok? Uma outra situação importante, para que a gente possa também comparar preços, que muitas vezes fica difícil de fazer essa comparação, alguns supermercados colocam um preço por quilograma de determinado produto. Né? Então, por exemplo, você vai comprar um requeijão, e esse requeijão tem lá 250 gramas e custa tantos reais. Né? Vamos supor lá R$ 4,00. Aí tem uma outra embalagem, né, de uma outra fábrica ou até da mesma fábrica de 370 gramas, que custa, por exemplo, R$ 7,90 e a outra custava R$ 4,50. Como é que você vai fazer essa comparação na hora ali sem uma calculadora, sem onde fazer um cálculo? Onde você tem 250 gramas que custam R$ 4,90 e 370 gramas que custam R$ 7,80, por exemplo. Aí, o que o supermercado faz? Ou o que né, a empresa faz? Ela coloca o preço por quilograma. E aí você compara o preço por quilograma. E aí você consegue ter uma noção de quem está te cobrando menos pela mesma quantidade. Né? É uma forma justa de nós analisarmos. Né? Então, presta bem atenção nas unidades de massa, que elas têm os mesmos múltiplos e os mesmos submúltiplos. Então veja aqui, ó. Eu tenho lá como padrão grama, né? Aí decagramas são 10 gramas, hectogramas são 100 gramas e 1 quilograma são 1.000 gramas. Aí eu tenho os submúltiplos. Decigramas é 10 vezes menos, centigrama é 100 vezes menos e a miligrama é 1.000 vezes menos. Né? Então, quando 1 grama tem 10 decigramas, 1 grama tem 100 centigramas e 1 grama tem 1.000 miligramas. Né? Mas é lógico que o uso dessas unidades está diretamente associada ao uso prático que nós temos no dia a dia. Então tem unidades que são mais usadas. Por exemplo, a gente tem como padrão de medida o quilograma, né? Principalmente na situação que eu comentei com você, né? Você vai comprar uma verdura, vai comprar lá carne, a gente paga por quilograma. Né? E, obviamente, que 1 quilograma são 1.000 gramas. Né? Até porque é interessante você já associar uma coisa que você vai usar lá na frente, que é o prefixo quilo.
O prefixo quilo vale 1000. Por isso que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 quilograma são 1000 gramas, 1 quilowatt são 1000 watts. O prefixo quilo vale 1000. Tanto que a gente até fala de uma forma errada quando a gente diz assim, eu vou comprar 1 quilo de carne. Lógico que todo mundo imagina que você vai comprar 1 quilograma de carne. Ninguém imagina que você vai comprar 1 quilômetro de carne, né? Ou você vai comprar aí 1 quilowatt de carne. Então a gente já associa o quilo aí à unidade de massa, né? O quilograma. Mas está errado. Do ponto de vista, né, do uso correto das unidades, está errado eu dizer 1 quilo de carne. Porque o quilo, na verdade, representa 1000. Ele não representa uma unidade. Ele tem que estar associado a uma unidade. Então, 1 quilômetro, 1 quilograma, aí tudo bem. Aí está associado. E tem uma coisa interessante. Com essa onda, né, de você ter lá uma rede social, né, e você nessas redes sociais ter lá seguidores, o pessoal tem usado o quilo para representar o 1000. E está certo. Né? Às vezes você vê lá alguém que você acompanha numa rede social, ou né, algum cantor, ou alguém que você tem aí, né, interesse de acompanhar, um escritor ou um cientista, ele tem lá os seus seguidores e ele comemora. Então ele atingiu lá 5K de seguidores, ele atingiu 5.000 seguidores. Então está correto, ali está correto o uso do K, sem problema nenhum. Né? 15K de seguidores, 15.000 seguidores. Perfeito. Aí não tem necessidade de unidade, porque ele está se referindo a uma quantidade de pessoas que seguem ali aquele influenciador ou aquela pessoa que você está seguindo ali, ok? Então, 1 quilograma, 1000 gramas. Isso é muito importante. E, na verdade, uma outra relação também, 1 grama, 1000 miligramas. Né? O miligrama também é usado em situações que eu vou tratar de quantidades pequenas. Por exemplo, quando se vai fazer um remédio, né, ali você tem a reunião de vários componentes para criar, né, um remédio, um comprimido. Aquele comprimido ele vai ter lá representado a quantidade dos componentes em miligrama. Né? Então ele tem lá, por exemplo, 2 miligramas de ácido acetil salicílico. Né? Ele tem 1 miligrama de cloreto de sódio. Então, na composição dele, usa-se o miligrama porque é o que encaixa melhor dentro daquele conceito. Né? Mas nós temos também necessidade de medir quantidades grandes de massa. Né? Por exemplo, eu vou transportar cimento, eu vou transportar concreto já pronto, né, pré-moldado, aí eu vou usar tonelada. Né? 1 tonelada são 1000 quilogramas. Então aí é uma relação interessante quando eu tenho necessidade, por exemplo, de fazer uma medida maior de massa. Então aí eu uso o que eu tenho aqui, que é a tonelada. Né? Então 1 tonelada, 1000 quilogramas. Não esqueça disso, 1 tonelada com T minúsculo equivale a 1000 quilogramas. Né? Lembra uma coisa, essas unidades, todas elas usam-se letra minúscula. Né? Muito cuidado que o quilograma, muitas vezes a gente acaba errando e escrevendo com letra maiúscula. Quilômetro é a mesma coisa. Né? O quilômetro também tem que ser com letra minúscula. Né? Aí dê uma olhada quando você for circular na sua cidade, que você vai ver muitas placas com o quilômetro escrito errado. Ou seja, com K maiúsculo. E o certo é K minúsculo. Beleza? Então, o processo de conversão é o mesmo. A cada casa que eu desloco do quilograma para o miligrama, eu multiplico por 10. E a cada casa que eu retorno do miligrama para o quilograma, eu divido por 10. Então eu tenho lá quilo, hecto, deca, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Mas realmente, né, o que nós usamos pela força até do uso do cotidiano são essas transformações aqui. Né? 1 quilograma, 1000 gramas, isso é muito importante. 1 grama, 1000 miligramas e 1 tonelada, 1000 quilogramas. Cuidado com a forma também de falar e de escrever. A gente não diz 1 grama,
Nós falamos 1 grama. Né? Eu compro 100 gramas de carne, 500 gramas de carne e não 500 gramas de carne. Ok? Então eu uso o masculino, o grama e não a grama. Beleza? Isso é muito importante. E às vezes no dia a dia a gente acaba falando errado. É muito comum chegar, me vê lá 500 gramas de carne. Mas cuidado, até no cotidiano isso, a informação foi válida. Mas no escrever está errado, é 500 gramas de carne. É 1 grama de ouro. Observe quando no jornal ele dá a cotação do ouro, ele sempre fala o grama do ouro custa tantos reais. Ele não fala a grama do ouro. Ok? Muito cuidado com isso, que isso está relacionado realmente ao uso correto da língua portuguesa dentro da matemática e dentro das ciências também. Beleza, meu querido? Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.